Boa tarde a todas e todos vocês que me acompanham aqui no meu canal pessoal, eventualmente lá na página Trampo, uma boa tarde. Nós estamos aqui começando um bate-papo com minha amiga Maria Madalena Firmo, a Leninha, que é presidente da CUT Bahia, primeira mulher presidente da CUT Bahia, né? Primeira trabalhadora rural presidente da CUT Bahia, e aqui batendo papo com a gente sobre eleições 2020, a CUT Eleições 2020. Lênia, durante muito tempo os trabalhadores se ficaram com o falso dilema entre sindicalismo e partido, como se os trabalhadores não deveriam se envolver na política partidária, certo e tal. 2020, eleição municipal acirrada. Como é que a CUT Bahia, mais precisamente, orienta seus sindicatos e seus militantes? Boa tarde, Leninha. Câmara e microfone com você. Boa tarde, Denis. Boa tarde às pessoas que nos acompanham. Já agradecer aí pelo convite, né, do trampo. É o trampo mesmo, né, Denis? Nossa vida o tempo todo é no trampo, na dureza. E agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui dialogando com você e também com os seus seguidores, com os que me acompanham também, com a população em geral. Na verdade, você já traz aí o debate de toda uma história do movimento sindical. O movimento sindical operário, camponês, ele foi forjado na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, lutando para sobreviver, para garantir os direitos. Mas, ao longo da história, as pessoas não conseguiam fazer esse link. Então, os dirigentes, né, os militantes, digamos assim, estavam no dia a dia na luta, na força da cultura familiar, no serviço público, buscando seus direitos com as eleições. Então, tudo que se fazia durante 4 anos perdia na urna. E ainda continua perdendo na urna. Porque as pessoas continuam elegendo representantes, né, que não representam, de fato, né? Pessoas que não representam a classe trabalhadora. Então, se não consegue eleger, se a gente não consegue entender essa lógica, essa dialética da luta do trabalhador com o processo eleitoral, para que possa eleger pessoas que, de fato, lhe representem na prática, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Então, o movimento sindical penou muito, continua penando ainda nas mãos de quem chega às câmaras de vereadores, de quem chega às prefeituras, muitas vezes de quem chega às governadorias, às assembleias, e ao cargo maior da República, né, da presidência, porque não conseguiu entender que ou a gente tem representação da classe trabalhadora nos espaços importantes, onde decide a vida do povo, ou então nós não vamos avançar. Então, esse ano é um ano bastante acirrado. Penso que nós sofremos um retrocesso bruto na história com a eleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro, Denis, não se elegeu por acaso. Ele se elege também com apoio de cada representante nos municípios. Então, assim, as representações começam a se dar a partir de cada município. A minha cidadezinha, onde eu estou falando agora, que eu amo muito, né, que é a minha cidade, Valente, tem 20 e poucos mil, 29 mil habitantes, beirando 30 mil habitantes. Mas a pessoa que está disputando agora com chances de ganhar a eleição é a pessoa que pilotou o carro, que fez campanha, que arregaçou as mangas para eleger Bolsonaro. Paralelo a isso, nós estamos sofrendo ataques desse governo, derrubando todos os direitos conquistados da classe trabalhadora, direitos esses desde 1943, que estava lá na CLT, a gente perde a partir desse modelo de governo aí, de política que chegou ao poder máximo, mas calçado pela base, né, por cada município pequeno ou município grande, que tem essas pessoas que estão disputando agora o processo eleitoral 2020. Então, para a CUT, esse é um momento crucial. Ou as pessoas compreendem que só muda o sistema político se mudar a partir de cada município,
a partir de cada Câmara de Vereadores, a partir de cada prefeitura, porque 2022, Denis, começa agora 2020. A depender da correlação de forças que a gente saia desse processo eleitoral, vai se desenhar 2022 e daí em diante vai desenhar o que é que vem de chumbo grosso para a classe trabalhadora ou que vai continuar de chumbo grosso na classe trabalhadora, porque nos últimos anos a gente só tem perdido. A gente não consegue avançar muito porque o Congresso é um Congresso comprometido com o capitalismo, é um Congresso comprometido com Bolsonaro. Nós temos poucos deputados e senadores que dialogam com a classe trabalhadora e esse ano seria o divisor de águas, né? Por isso que a CUT compreende ser bastante importante esse processo agora, conclama as pessoas, os trabalhadores, os dirigentes sindicais, para se empenhar, para se envolver nesse processo, compreendendo que a partir daí é que nós vamos ter direitos garantidos ou não. Ou a gente muda agora, ou vai ser difícil mudar em 2022. Ô, Leninha, e como é que anda, seja, você coloca a importância, certo, da CUT se envolver nesse processo eleitoral, mas nós estamos tendo aí alguma ação, vamos dizer assim, mais organizada da CUT, para esse tipo de intervenção. Eu sei que nós temos uma dificuldade grande, eu fui presidente da CUT aqui no Estado e sei que é difícil para quem comanda a CUT ter essa voz de comando no Estado, como todo, que nós somos um Estado grande e sindicatos, muitas das vezes, em locais de difícil acesso, ainda mais no momento que o movimento sindical também passa por uma dificuldade material. Se a presidente da CUT resolver ir lá em Formosa do Rio Preto fazer alguma ação, isso praticamente se viabiliza, né, por conta da questão material. Mas que tipo de orientação vocês têm passado? E aí eu me coloco à disposição também para ajudar. Talvez seja o caso da gente tentar fazer uma plenária virtual para fazer um apelo assim na primeira semana de novembro, para que os sindicalistas se empenhem. Como é que está sendo esse papel mais da CUT enquanto dirigente dos trabalhadores nesse momento? Está fechado o seu microfone. Abriu Estava agora. fechado meu microfone. Eu fechei para facilitar e acabei esquecendo. Então, eu estou dizendo que nós estamos vivendo esse momento desafiador por conta da pandemia, né? Nós não podemos estar presencial em todos os lugares, também por conta da questão da estrutura, né? Da estrutura do movimento sindical, de sobrevivência, digamos assim, do movimento sindical, mas é muito mais por conta dessa situação pandêmica, né? Em que o Brasil vive, que a Bahia vive. E durante esse tempo, dado também o tamanho do estado da Bahia, né, essa questão geográfica que é muito complicada para a gente, nós conseguimos fazer um trabalho que eu considero relevante, que é participar das atividades dos partidos, né, os partidos de esquerda, de modo especial do PT, no estado da Bahia, das candidaturas, lançamento de candidaturas, e orientando a nossa base sindical a abraçar as candidaturas populares democráticas, para que a gente possa reverter. O sonho nosso, talvez seja utópico, né? Mas o sonho nosso é de que a gente possa sair desse processo eleitoral um pouco mais fortalecido, para que a gente reverta a pauta de ataque à classe trabalhadora que tem no Congresso Nacional. Então, se a gente consegue sair fortalecido das urnas, agora a gente pensa ser possível reverter, né, vários pontos que estão aí, tipo a reforma administrativa, já houve a reforma da Previdência, a trabalhista, né, que só vem prejudicando o povo, e agora está aí em curso a reforma administrativa, que as pessoas precisam entender que a reforma administrativa não vai atacar simplesmente quem trabalha, não vai mexer simplesmente no posto de trabalho das pessoas, mas vai atacar a população de modo geral, né? Na medida que a pessoa precisa do serviço público e não vai ter quando passar a reforma administrativa.
né? Então, eles trabalham na lógica de Estado mínimo. Quanto menos o Estado investir nas políticas públicas, nas políticas sociais, melhor para Bolsonaro. E quanto mais o Estado investir, melhor para nós, melhor para o povo, para a população que vai ter o serviço. Então, tudo isso, né, todo esse debate perpassa por essa correlação de forças que a gente vai ter agora, a partir do processo eleitoral. Então, a CUT, ao longo desses período agora, desses meses, desde a pré-campanha e depois agora na campanha oficial, tem orientado, né, na pré-campanha, orientando o nosso povo a se colocar à disposição, os sindicalistas a colocar os seus nomes para disputar como vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, para que a gente possa mexer com a base, né? A política é a base. Não adianta a gente ficar sonhando, a gente querer que mude as leis, que mude as coisas, se quem está com o poder na mão é contra o trabalhador. Então, a CUT tem investido nessa linha de orientar o nosso povo, de orientar, de dar declarações, vídeos de apoio, de suporte, de orientação, participando de conferências, enfim. Nós já estamos fazendo isso há um bom tempo, né, desde o início aí da pandemia. Conseguimos dar uma boa movimentada na Bahia, conseguimos criar regionais da Central, que por dentro delas passa também esse debate da política. Então, eu considero que, nesse momento tão adverso em que nós estamos passando, a CUT conseguiu dar um suporte melhor do que daria se fosse presencial, porque a gente não teria perna suficiente para estar em todo lugar, como a gente consegue estar de forma virtual, orientando e dando o nosso suporte, dando a nossa palavra, o nosso apoio. Leniel, você coloca uma questão interessante. Eu acho que isso devia nortear o discurso dos dirigentes sindicais e do campo cutista nesse processo eleitoral, que é associar esse momento que se está vivendo de eleições municipais, que normalmente se discute só a agenda local, e fazer uma coisa que todo mundo diz que o campo democrático popular deveria fazer nessas eleições, mas não estamos conseguindo fazê-lo, que é nacionalizar o debate, ou seja, fazer um debate não só das questões locais, ele tem que fazer o debate da gestão do município, de como quais são os compromissos de cada candidato a prefeito, cada candidato a vereador, mas a gente tem que pensar também como é que esses candidatos a prefeito, esses candidatos a vereador se comportam em relação à agenda nacional e principalmente com quem eles se articulam na agenda nacional. Então, talvez fique aí uma indicação para a gente reforçar o nosso discurso e nossa fala, e talvez antes de votar, a gente se perguntar: aquele vereador que eu acho que ele é simpático, que talvez mereça meu voto, ele se articula com que deputado federal? O deputado federal com quem ele se articula, ele votou a favor ou contra o interesse dos trabalhadores do Congresso. E quando vier a reforma administrativa, para que lado é que ele vai? Então, talvez seja interessante a gente reforçar essa questão que você coloca, da gente meio que nacionalizar o debate, ou seja, trazer para a agenda das eleições municipais essas grandes questões que elas interferem diretamente no nosso dia a dia. Uma questão que, então, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, ou reforçasse, se você achar assim necessário. E uma outra questão: você é uma trabalhadora rural e muitas das vezes as pessoas ficam a se perguntar o seguinte: bom, mas o que seria a agenda, né, do trabalhador do campo em relação às eleições municipais? E normalmente o que a gente observa é que as prefeituras, aqui no interior da Bahia, elas acabam não tendo secretaria de agricultura robusta e nem destina uma parte expressiva do seu orçamento para as questões da agricultura familiar, quando em boa parte dos municípios no interior da Bahia, o público da agricultura familiar é maioria da população. Ele pode até não morar no campo, mas ele trabalha em funções ligadas à agricultura familiar.
Como é que está essa questão da agricultura familiar, né, e eleições municipais, e principalmente qual é a pauta do trabalhador da agricultura familiar, né, nessas eleições? Então, Denis, reforçar essa ideia, né? Gostei de que você traz aí de nacionalizar o debate, porque a gente já vem fazendo esse debate, essa discussão, porque as pessoas têm uma mania de deslocar o município do que acontece a nível estadual, a nível nacional, né? E a gente sabe que o país é formado de mais de 5 mil municípios. Então, não existe um governo solto no ar, né? Ele é ali centrado a partir da base dele. Cada governo que chega lá tem sua base. E é interessante que nós temos uma base que é flutuante, né? Existe uma parcela do eleitorado que ele flutua conforme o interesse dele, pessoal, individual, né? Então, ele flutua para a esquerda, para a direita, para o centro, conforme o momento e o interesse dele. É essa parcela da população que a gente precisa disputar, que a gente precisa trazer para a gente, precisa que eles entendam o que é que nós estamos defendendo. Porque quando se trata de central sindical ou de sindicato, existe um rótulo, né? Nós somos rotulados como se nós brigamos, defendemos só o nosso pedaço, né? E nós somos parte do todo. Então, quando você traz, por exemplo, a questão da agricultura familiar, nós não somos mais uma categoria que queremos uma Secretaria de Agricultura apenas para ter o crédito. Não. Ou para ter assistência técnica. Não. Nós queremos morar na roça, né, na comunidade como a gente mora, mas nós queremos ter a infraestrutura. Nós queremos ter estrada para escoar a produção, nós queremos ter acesso à internet de qualidade, nós queremos ter educação de qualidade, nós queremos trabalho e renda. Então, hoje a agricultura ela dialoga com um conjunto de coisas. Então, ela perpassa por tudo, a questão da saúde pública de qualidade. Então, assim, o que está se debatendo, né, o que está no foco do debate agora, é uma área rural de qualidade, né, uma área rural que as pessoas se sintam à vontade em morar lá, se sintam bem em morar lá, e não tenham saudade ou vontade de estar no centro, de aglomerar no centro da cidade. Não tenha vergonha de dizer que é da agricultura, porque ele dialoga com todo do município, né? Então, nós não somos mais um pedaço isolado, nós somos uma parte do todo. Nós queremos todas as políticas públicas que tem para quem está na cidade e que tem também no campo. A gente quer que quem esteja na área urbana e queira ir na área rural, né, queira passar um dia na área rural, tenha a estrada boa para chegar lá, tanto quanto nós que estamos na área rural tenha para chegar na cidade. Entendeu? Então, é complicado, às vezes, tratar apenas como uma política de um segmento. Apesar de que, quando você traz isso, é porque nós fomos, ao longo da história, né, toda, excluídos das políticas públicas, né? O modelo da política de direita é de pintar o meio-fio da cidade, enfeitar para turista ver, e fica a periferia do município e a zona rural abandonados, né? Então, nós estamos fazendo esse debate de como a área rural ela se inclui em todas as políticas, sem exceção, que exista no território nacional, né? Está brigando para que isso aconteça. E, nesse caso, Denis, quem está na área urbana, né, eu vou pegar os nossos dirigentes sindicais, né, digamos que uma categoria que nós não temos aqui direto, que é a categoria dos químicos, né? Então, como que a gente traz essa categoria para olhar para além do pedaço dele, para olhar a sociedade como um todo? Estou dando um exemplo de uma categoria, mas são tantas outras. Então, ou a gente se soma nessa perspectiva da gente lutar para além do meu interesse, o interesse da minha categoria ou do meu bloco, para que a gente saia fortalecido nesse processo, ou então vai ser difícil a gente romper essa bolha individual nossa. Então, esse processo eleitoral agora é mais difícil ainda, porque nós estamos disputando com robôs, continuamos disputando com os robôs aí das empresas do Jair Bolsonaro, da vida, né? Que eles estão pulverizados em tudo quanto é canto. Nós não temos recurso financeiro e nem somos acostumados a fazer política com recursos financeiros. A gente faz com o que a gente tem de concreto, né? Que é a nossa luta do dia a dia.
mais capazes, né? Como você, que abre o seu canal e coloca aqui para fazer o debate. Temos uma militância fantástica e eu acho que a gente consegue sair fortalecido esse ano também pelo esvaziamento que o Jair Bolsonaro, a política dele, a política de extrema-direita, já se apresenta. Leninha, uma outra questão aqui, e com essa nós vamos caminhando, certo, aí para a fase final, porque também eu sei que sua agenda está puxada, porque embora você não tenha falado ainda, mas você tem um protagonismo, certo, político expressivo, certo, na sua cidade. Aí uma questão não tanto ligada às eleições, mas que acaba tendo um impacto. Primeiro é que se discutiu muito a necessidade de ampliação da participação da mulher nos espaços da política. Segundo, você já está caminhando, não sei se já fez um ano o seu mandato, acho que ainda não, a pandemia tirou da gente um pouco a noção de tempo, mas como é que tem sido a experiência de uma mulher à frente da Central Única dos Trabalhadores, que historicamente foi dirigida por homens aqui no nosso estado? Eu e a CUT, né? Está sendo repetido, Denis. Está ouvindo direito? Ouvindo? Está sendo repetido, Denis. Ouvindo? Tá bom, doutor, que a conexão está meio incerta. Então, para mim tem sido fantástico, assim, um caso de amor aí com a Central Sindical. Né? A gente tem tentado fazer o máximo para poder, para o nosso povo, para os nossos dirigentes, né? Quem confiou na gente, quem indicou o nome, mas não está sendo tão fácil por conta desse período, né? O período pandêmico, o período em que eu encerro o mandato de vereadora, terceiro mandato. Me desafiei, mesmo assim, concluindo o mandato ainda em dezembro, a assumir a direção da Central. Realmente não é fácil para quem é mulher e assumir essa responsabilidade de ser a primeira mulher a presidir a Central. Mas nós temos feito um trabalho que eu considero importante, que é um trabalho de fazer com que todos os nossos diretores, né, são 36 diretores, pudessem e possam participar, atuar. Então, nós estamos organizando, ajudando a organizar os conselhos, organizando os nossos coletivos, tentando participar de todas as políticas públicas que a CUT participava e que tinha se perdido ao longo dos últimos tempos, né? Participando das comissões, comissão de trabalho, enfim. Nós estamos buscando reorganizar o campo cutista para que a nossa atuação seja de campo e cidade. Nós queremos uma central sindical que não atua só em Salvador, ou Feira de Santana, ou as maiores cidades, mas que possa chegar a todas as cidades do interior. Daí nós criamos as nossas regionais, né? Como eu já falei, que facilita o diálogo. Nós temos a regional do Extremo Sul, nós temos a regional do Oeste, nós temos aqui a regional do Cisal, nós temos em várias localidades do estado se formando regionais, para que a gente possa acompanhar a política do dia a dia, né? A política sindical, agora a política partidária, fazer o debate temático da classe trabalhadora. Não é fácil para a mulher, mas não seria também para nenhum, né? Para nenhum representante, por conta da situação geográfica, por conta da dificuldade financeira. Mas nós estamos, na minha concepção, conseguindo reorganizar a nossa central. Então, Leninha, eu queria agradecer, certo, a sua disponibilidade de estar conversando,
certo, aqui com a gente. Nós não vamos nos estender muito, não só pela sua agenda, mas também porque pelo volume de lives que andam ocorrendo, aí não é muito conveniente a gente ficar... As pessoas já não têm paciência para ficar muito tempo sentada de frente de computador, de frente do celular, acompanhando esses debates. A ideia é fazer bate-papos mais curtos, deixar disponível no Face e no YouTube. Esse aqui nós estamos fazendo pelo Face, mas hoje à noite vai estar no meu canal do YouTube, para que as pessoas acompanhem. Então, olha, já avisando, hoje pela manhã uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo aí que tanto eu como você fizéssemos um áudiozinho curto para mandar para ela, falando justamente sobre eleições para se utilizar numa rádio comunitária. Eu faço contato com você depois do privado, como é que essas paradas podem estar desenrolando. Mas é isso, era agradecer, certo, a você e colocar câmeras e microfone à sua disposição para suas considerações finais e dizer que nós estamos aqui também à disposição de você e da CUT no que for necessário nesse processo. Olha, Denis, agradecer a você por essa oportunidade. Eu já lhe falei isso presencialmente, vou reforçar agora aqui na rede, que é a nossa vontade, o nosso desejo de você nos dar um suporte maior. Eu sei que você está à disposição, né? Você já se colocou à disposição da central, até porque foi nosso presidente também, né? E sabe da importância da nossa central sindical. Então, nos honra muito aí o seu apoio, a sua colaboração para fortalecer a classe trabalhadora na Bahia e conclamar o nosso povo a fortalecer o processo eleitoral. Nós precisamos ter representação na Câmara de Vereadores, precisamos ter representação nas prefeituras, para fortalecer a ideia de 2022 o Brasil voltar às mãos da classe trabalhadora. Do jeito que nós estamos vivendo esse momento, nós vamos perder todos os direitos. O que resta, nós vamos perder com essa ação diabólica, digamos assim, do Jair Bolsonaro. Então, ou a gente se une, ou une a classe trabalhadora, as centrais sindicais, todo o movimento sindical e a população em geral. O povo precisa compreender que a nossa luta não é apenas para quem é sindicalizado ou para quem tem carteira assinada. A nossa luta nesse momento é, sobretudo, para organizar quem perdeu o emprego, é, sobretudo, para fazer com que os direitos dos trabalhadores sejam resgatados e nós nos colocamos à disposição para isso. Convocamos todo o povo de bem, digamos assim, todo o povo baiano, para se envolver no processo eleitoral, eleger representantes do Partido dos Trabalhadores, de partidos de esquerda, para que a gente possa eleger o nosso presidente da República em 2022, deputados e deputadas comprometidos com o povo. Sendo assim, a gente agradece mais uma vez por essa oportunidade e nos colocamos à disposição para continuar o diálogo em qualquer parte do nosso estado. Valeu, Leninha. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado quem acompanhou esse nosso bate-papo. E na próxima quinta-feira nós voltamos aqui ao Trampo Debate com mais um tema e um personagem dentro da luta sindical cotidiana dos trabalhadores aqui da Bahia. Valeu, galera. Até a próxima quinta. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Deixa eu fechar tchau, tchau.